Então, pessoal, bora lá. Eu vou fazer o sorteio com vocês aqui, tá certo? Aqui estão os temas e aqui tá o nome de cada um, tá vendo? Eu vou cortar daqui a pouquinho pra fazer o sorteio. Mas antes eu quero explicar, tá? Como é que vai ser feito esse trabalho. São cinco temas totalmente diferentes, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho o que é que eu quero do trabalho, tá? E lembrando que esse trabalho vocês vão ter que me falar, vocês vão ter que falar para mim, tá? O assunto, o conteúdo na aula da semana que vem, durante a aula, tá? Eu não quero vídeo gravado, nem nada. Eu quero que vocês estudem um assunto e vocês vão me falar na aula da semana que vem, tá bom? Bora lá. O primeiro tema aqui eu botei, né, hidroterapia e a criança especial. Na aula a gente viu um pouquinho sobre a hidroterapia, né? Eu falei em relação à deficiência física, e aí eu quero que vocês falem mais aprofundado, né? O que é a hidroterapia, como ela funciona, e também, se vocês encontrarem, que vocês vão encontrar, que tem muita coisa sobre hidroterapia, em relação à educação especial. Como é que as crianças que têm, né, alguma deficiência intelectual, deficiência física também, como é que a hidroterapia pode ajudar elas, tá? Isso tudo vocês vão encontrar com muita facilidade, tem muita coisa sobre hidroterapia na internet. Segundo tema, tá bom? Vai ser a água e a economia mundial. A água e a economia mundial também a gente falou um pouquinho, mas eu quero que vocês tentem achar o máximo de coisas possíveis sobre agricultura, indústria, tudo isso em relação à economia e à água, tá? O uso da água na economia. Lembrando que economia não é só compra e venda, tá? Economia a gente fala também em relação a lazer, quando você, tipo, tem aquela viagem das ilhas, não sei o que. Isso também é economia. Se gera dinheiro com o turismo, também é economia, tá? Então, também falar um pouquinho sobre essa questão do turismo e a água. O terceiro tema é o Egito e a relação com a água. Esse assunto a gente não falou em sala de aula, então, mas tem no livro de vocês um texto falando, mas eu quero que vocês vejam além do livro, tá? Eu quero que vocês estudem um pouco sobre como o Egito usava a água, né, tanto para suas atividades diárias, quanto para no seu cotidiano, né? A importância que a água tinha para o Egito, tá bom? O quarto tema é a água e a geração de energia, tá? Isso aí a gente viu em aula. A gente falou um pouquinho sobre as hidrelétricas, só que a gente só viu como funcionam as hidrelétricas, né? No básico, como funciona. Eu quero que, além de me explicar novamente, eu quero que vocês me falem, né, a visão de vocês sobre como funciona a hidrelétrica, que vocês também me coloquem os pontos negativos, porque a gente viu que é a energia limpa e tudo, mas eu quero os pontos negativos em relação ao uso da energia com as usinas eólicas, com as usinas eólicas não, desculpa, com as usinas hidrelétricas, tá? Então eu quero em relação a isso também. A água em uso, né, nessas usinas, como é que funciona o processo para se ter uma usina, né? Como funciona a usina e quais são os pontos negativos, os pontos positivos e os pontos negativos em relação ao uso das usinas hidrelétricas. E o último tema, tá? O quinto tema é invenções do ser humano e a água. A gente falou sobre as grandes navegações e a Revolução Industrial, né? E aí eu quero que vocês foquem nas invenções. O que é que o ser humano, ao longo do período, desde a pré-história, vocês vão ter que caçar aí, vocês sabem que eu gosto de curiosidades, vocês vão ter que caçar curiosidades e me falar a história do ser humano e a água, né? Como é que ele foi desenvolvendo invenções, né? Justamente para usar a água, tá? Para usar a água. O que é que ele fez? Qual foi as primeiras invenções, os primeiros indícios de invenções de utilização da água? Não estou falando no Brasil, eu estou falando no mundo. Vocês vão ver, quem for pegar esse tema que vai falar de Egito também, tá? E aí tem uma ligação com outro tema também, quem for pegar, quiser trocar uma ideia também. Mas eu quero que fale sobre as invenções, né, que o ser humano fez no decorrer das eras, no decorrer das épocas,
em relação à água, tá bom? Então, bora lá, eu vou recortar aqui o nome de vocês, certo? Para fazer o sorteio. E aí, lembrando que vai ser para apresentar durante a aula, tá? Sim, é um trabalho obrigatório, tá bom? É um trabalho obrigatório. Ó, tô dobrando aqui, vou botando num saquinho aqui, certo? É um trabalho obrigatório, todo mundo vai ter que fazer, tá bom? É opcional fazer slide, tá? Se vocês quiserem fazer o slide, vocês fazem e mandam para mim, mas é obrigatório vocês apresentarem para mim, tá? Durante a aula, tá certo? Vocês vão ter que apresentar para mim e para os colegas também, como se a gente estivesse em sala de aula mesmo, tá bom? Quero que vocês façam uma pesquisa e apresentem. Bora lá. Primeiro, ó, que vai ficar com a hidroterapia e a criança especial. Tirei aqui, vou abrir aqui na frente de vocês para ver que eu não... Cadê? Aqui, que foi? Cadê? Não, do outro lado. Aqui. Guilherme. O Guilherme vai ficar com a hidroterapia e a criança especial, tá bom? É o seu tema, viu, Guilherme? Qualquer um que tiver dúvida sobre o seu tema, vocês podem falar comigo, tá? Não tem problema nenhum. Bora lá. Segundo, a água e a economia mundial. Aqui. Pra cá. Rihanna, a água e a economia mundial, tá? Você ficou com a água e a economia mundial. Próximo, o Egito e a relação com a água. Peraí. Aqui. Gabriele, você ficou com o Egito e a relação com a água, tá bom? Agora, a água e a geração de energia. Pedro ficou com a água e a geração de energia para falar sobre as usinas hidrelétricas, tá? E por fim, né, só tem uma aqui, a Duda, né, Maria Eduarda, vai ficar com as invenções do ser humano e a água, tá certo? E aí vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês mandam para mim. E é pra semana que vem, tá certo? Na terça-feira da semana que vem, vocês vão me passar todas as informações que vocês pesquisaram, tá? Vai ser durante a aula, certo? Como a gente vai ter 2 aulas, a gente vai fazer a aula inteira as apresentações dos trabalhos. Se vocês quiserem fazer cartaz, se vocês quiserem mostrar imagens, vocês podem imprimir, desenhar e vocês vão mostrando no decorrer da sua apresentação, tá certo? Se quiser fazer slide, projetar o slide também, já que a gente tá pelo computador, celular, vocês também podem fazer, tá? Fica a critério de vocês. Eu quero ver a apresentação de vocês, tá bom? É o que eu vou querer analisar, tá bom? Então, qualquer dúvida, já sabe, manda pra mim, tá certo? E se tiverem dúvidas em relação ao vídeo da aula, também passa pra mim, tá certo? Um beijo, tchau, tchau.